Depois vamos ouvir a Aresc, aqui, a Secretaria de Infraestrutura, depois o Tribunal de Contas. Perfeito? Nós vamos ver. Qual o objetivo da nossa reunião? Né? Nós começamos a tratar da questão do transporte passageiro da região metropolitana. Ok? Tenho dito reiteradas vezes que é uma questão que deveria estar se resolvendo dentro do governo do Estado, de comum acordo com a Aresc, enfim, e outros órgãos, mas, infelizmente, essa situação veio para dentro do Poder Legislativo de Santa Catarina, que é a Assembleia Legislativa. Nós não vamos ter poder de decisão, até porque a decisão se toma em plenário, depois se for apresentado o projeto de lei, mas uma das competências constitucionais da Assembleia é de fazer a aproximação. Perfeito? De fazer a aproximação e mediar todo o processo. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Como? Estou recebendo informação de que está ao vivo na TVA, passando para Santa Catarina, e o deputado Fernando Crelin entrou, é isso? Também. Seja bem-vindo, deputado Fernando. Ontem, ainda na Comissão de Finanças, nós discutimos essa situação para aprovar o requerimento para a realização desta reunião no dia de hoje. Né? Então, é uma reunião autorizada pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, da qual eu sou presidente, e foi aprovada por unanimidade por todos os deputados que fazem parte da comissão. Perfeito? E, em razão da importância do assunto, nós convidamos outros deputados. Todos os deputados que querem participar. Né? Como é a primeira reunião, eu entendo, é óbvio, que talvez a participação dos deputados seja numa quantidade pequena. Mas depois que se avolumar, é claro que esta casa vai se interessar mais. Né? Então, gente, o objetivo é tratarmos da situação do sistema de transporte coletivo da região metropolitana. Né? Nós não vamos entrar aqui na competência de órgão A, B, C, D, porque senão nós vamos levar a tarde inteira. Tá? O que nós vamos ver é escutar o que as empresas têm a dizer, depois nós vamos ver a manifestação de cada algo que eu citei, e aí depois fazer os encaminhamentos daqui para frente sobre cada ponto que será abordado. Ou se será abordado daqui para frente de forma conjunta, ou de forma individual. Né? Ou, se lá na frente, nós decidimos que tem que fazer encaminhamento via projeto de lei ou qualquer outra situação, o que eu vejo que, conforme a situação, vai ter que fazer modificação na Constituição do Estado, tá? Enfim, uma série de situações. Mas vamos lá. Primeiro, vamos fazer as apresentações aqui para poder ficar registrado. Vamos começar aqui, né, pelo João Grando, meu amigo. Né? Obrigado, deputado João Grando, presidente da Aresc. Boa tarde a todos. Gilmar Cardoso, diretor de Regulação Econômica e Normatização da Aresc. Daniel Kraus, diretor de Transportes. Dá? Isso, sempre o órgão. O nome, a função e o órgão. Rafael Bife, diretor financeiro, respondendo como presidente da Sudesc. Gildo Formento, da empresa Estrela, Metrópolis, e também sou do consórcio Fênix da Cotiva Terminal de Léo Mauro Xavier Neto, representando a Metrópolis, Associação das Empresas da Grande Florianópolis. Sidney Tavares Júnior, diretor-geral de controle externo, Tribunal de Contas. Rogério Locke, diretor de licitações do TCE Santa Catarina. Gabriela Zanini, consultora executiva da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Tiago Milanês, diretor de Transporte Intermunicipal de Passageiros da Secretaria de Infraestrutura. Pergunto, mais alguém quer se apresentar? Tem toda a liberdade. Não havendo quem queira fazer as suas apresentações, vamos lá. Vamos tratar, então, fazer a apresentação de no máximo até 10 minutos. Tá? Já está pronto para passar na TV lá? Ok. Você põe o microfone perto de você, liga para poder estar sendo gravado. Perfeito? Bom, boa tarde a todos. Me chamo Léo Mauro Xavier Neto, represento a Metrópolis, Associação das Empresas, aqui da Grande Florianópolis. Agradeço, deputado, a oportunidade de estarmos aqui discutindo um tema um tanto quanto sensível e, eu diria, urgente,
à situação atual vivida, né? Eu inicio fazendo uma breve contextualização de como nós chegamos aqui, né? Existiu uma iniciativa do Ministério Público em 2018 criando uma ação civil pública contra o Estado de Santa Catarina para que pudesse regularizar a situação do transporte coletivo rodoviário em todo o Estado de Santa Catarina. Nesse momento, a região da Grande Florianópolis ela não estava incluída, exatamente porque existiam iniciativas paralelas à época SUDEF que acabaram não frutificando com o governo. E nós, então, fomos incluídos também nessa ação civil pública no momento, né? O resultado dessa ação civil pública foi exatamente a criação de um termo de compromisso entre o Ministério Público e a Secretaria de Infraestrutura, no primeiro momento, e depois um segundo termo de compromisso assinado entre a Secretaria de Infraestrutura e os operadores privados. Isso aconteceu em 2021. Esse termo prevê uma duração de 3 anos mais um, ou seja, se iniciou em 2022, 23, 24, podendo ser renovado até 2025. E vale também lembrar aqui a reforma administrativa que aconteceu no final do ano de 2019, onde se existiu a extinção do DETER, e a gestão do transporte passou, então, a ser feita pela Secretaria de Infraestrutura, responsável pela gestão da operação em si, e a ARESC, responsável pela fiscalização e pela regulação tarifária. E aqui eu destaco algumas partes desse termo de compromisso do Ministério Público e da Secretaria. Primeiro, a cláusula 3ª, que ela permite exatamente o reajuste e revisão da tarifa com uma determinada metodologia a ser criada no termo de compromisso, né? Então, ela já permite aqui o reajuste e a revisão da tarifa. E, num segundo momento, o termo de compromisso assinado entre a Secretaria e os operadores, que permite à ARESC, né, a competência da ARESC é de fixar as tarifas, homologar reajustes e proceder às revisões de remuneração da operadora, e fala também de assegurar de forma concomitante à Secretaria que o serviço seja executado dentro dos padrões de equilíbrio econômico-financeiro. E o conjunto de regramentos dessa metodologia, a qual fala ali o primeiro termo de compromisso, ela foi criada pela ARESC através da Resolução 200, onde se existiu uma consulta pública, e nós, como operadores privados, obviamente, tivemos a oportunidade de participar dessa consulta pública. E, naquele momento, nós manifestamos toda a nossa preocupação que existia naquele momento, porque esse termo, esse contrato, ele estaria iniciando de forma desequilibrada. Por que a gente fala que estaria iniciando de forma desequilibrada? Isso aconteceu em 2021, relembrando, e o último reajuste que o sistema teve foi em 2019, ainda com o DETER, né? Em seguida veio a reforma administrativa, passamos, então, a competência à Secretaria e à ARESC, e, naquele momento, então, quando nós buscávamos a ARESC para buscar uma regulação tarifária, o que se dizia é que não se poderia fazer nada porque não se tinha um vínculo formal entre os operadores e o governo do Estado, né? Eu lembro muito bem também de várias manifestações à época. O engenheiro Silvio, à época responsável também acumulava o cargo de diretor do transporte da ARESC, e várias manifestações de preocupação também ao Poder Executivo, à Secretaria de Infraestrutura e ao responsável pela Secretaria de Infraestrutura à época, dizendo a preocupação de que eles sabiam, como técnico, que aquele contrato estaria se iniciando de forma desequilibrada, né? E, por algum motivo, alguma decisão, eu diria, política, se decidiu iniciar aquele contrato de forma desequilibrada. E aí os senhores podem perguntar, por que vocês assinaram esse contrato, então, se não estava contente? Né? Bom, a ARESC, exatamente na época, dizia que a gente precisava de um termo de compromisso para que se pudesse ter uma regulação tarifária. Vale lembrar que a gente veio de uma pandemia, no ano de 2020, onde ficamos 6 meses completamente parados, 100% da frota parado, e mais outros 6 meses vivendo aquela variação de capacidade de ônibus, enfim, né? Então, quer dizer, levamos praticamente 1 ano para voltar a uma vida normal, né? Quer complementar alguma coisa? Então, uma preocupação bastante grande. Existia até, talvez o termo aqui seja um pouco forte, eu até peço perdão por isso, mas nós nos sentimos até, de certa forma, ameaçados pela não assinatura desse termo, porque era muito claro no termo que dizia que as operadoras que não assinassem esse termo teriam as suas linhas incluídas num rol de chamamento público para que outras empresas pudessem executar esse serviço. Então, nós acabamos assinando também por diversas interações com o Ministério Público à época, enfim, olha, assinem, vamos buscar uma relação formal com o Estado, enfim, acabamos assinando. Essa resolução da ARESC, ela traz essa fórmula de cálculo, ela trabalha apenas com 3 componentes: o diesel, a mão de obra e o IPCA.
E é obviamente que dentro de um serviço de transporte coletivo, outros fatores, outros insumos estão envolvidos dentro dessa operação, que não estão contemplados nessa resolução. Por isso que a gente fala que essa metodologia ela é uma metodologia de reajuste, exatamente porque ela não contempla todos os custos envolvidos dentro da operação, né? E aí aqui a gente traz, como sugestão, né, a metodologia da ANTP, que é a Associação Nacional de Transporte Público, e essa sim é uma metodologia de revisão porque exatamente ela considera todos os custos integrais completos do sistema. É uma metodologia que não é inventada por nós, é uma metodologia consagrada em todas as principais cidades, praças, regiões metropolitanas que têm o seu transporte coletivo estruturado, né? E é uma metodologia que deve ser calculada mensalmente, né? Ou seja, quanto custa esse serviço? Se hoje nós perguntarmos quanto custa esse serviço, ninguém vai saber, porque nunca se fez esse cálculo e exatamente porque a Resolução 200 ela não consegue dizer isso, né? Então, é uma situação um tanto quanto preocupante, né? A gente traz essa metodologia como uma sugestão, já fizemos isso por diversas vezes, em interações com a Secretaria, com os responsáveis da Secretaria, com a própria Aresc, com o próprio Ministério Público, também sem muito retorno positivo, por assim dizer. E aí os senhores podem se perguntar, mas quanto que é esse cálculo exatamente que se dá, né? Bom, pela resolução da Aresc, hoje nós teríamos o direito a um reajuste de 3,34%. Eu explico rapidamente aqui como é que funciona a resolução da Aresc. Ela traz na primeira coluna uma distribuição fixa do diesel, da mão de obra e do IPCA, de 30%, 48,22%, e aqui na segunda coluna a variação desses itens do último período, né? Tivemos uma variação negativa do diesel. O que isso quer dizer? Que hoje nós pagamos um diesel mais barato do que pagávamos no último reajuste dado. Demos uma mão de obra, um reajuste na mão de obra de 11,33%, que até hoje não está calculado, não tivemos um reajuste de repasse desse custo, e também o IPCA de 5,68%. Multiplicando um pelo outro vai dar a terceira coluna, somando vai dar o 3,34%. E pela ANTP, então, nós temos aqui o cálculo de um déficit, de uma defasagem de menos 32%. Uma receita média mensal das cinco operadoras da região da Grande Florianópolis de 10,7 milhões de reais, com uma despesa de 15,8 milhões de reais, ou seja, um déficit médio mensal de 5 milhões de reais, né? Essa resolução da Aresc, só voltando, ela é um tanto quanto preocupante porque ela, por exemplo, ela não remunera o operador se caso ele venha colocar mais um horário, mais um ônibus disponível da população. Lembrando que essa resolução ela foi criada em 2021. Em 2021, por exemplo, nós tínhamos as escolas operando em formato domiciliar, né? Naquele momento, o final da pandemia. E nós tivemos uma reunião, eu lembro muito bem, no Ministério Público, onde nós colocamos a nossa preocupação dizendo o seguinte: estamos em janeiro, em fevereiro e março voltam as aulas presenciais e certamente nós vamos ter que colocar mais horários para atender a população, para atender os alunos, para atender os professores. Toda a vida estava voltando ao normal naquele momento, ou quase ao normal, né? E nós precariamente colocamos mais ônibus, mais horários, e essa fórmula, essa resolução, ela não reconhece isso, ela não remunera isso, né? E o pior, na minha avaliação, existe também uma falha dentro do termo de compromisso que o próprio Poder Executivo não consegue cobrar um novo horário, por exemplo, para o operador. Ou seja, se precisar um horário às 22 horas do ponto A para o ponto B, o operador não vai colocar porque não tem gente para pagar esse ônibus. 22 horas, ninguém anda de ônibus, enfim. Mas, de alguma forma, supondo que precise desse horário, a gente não vai colocar e o próprio Poder Executivo não consegue determinar com que se faça esse horário. Porque a única operação que ele consegue cobrar das operadoras e, por consequência, a Aresc fiscalizar é aquela registrada em 2021. Ou seja, muita coisa mudou, 3 anos depois, essa operação foi incrementada. E, desde então, nós estamos trabalhando, né, eu diria talvez de uma forma um tanto quanto responsável para atender a sociedade, sem estar devidamente sendo reconhecido e remunerado. E aí é onde se representa esse menos 32% de déficit tarifário.
Os senhores podem se perguntar, como é que vocês sobrevivem hoje? Se está tão ruim assim, por que vocês não entregam o serviço? A gente recebe muito essa pergunta, mas está tão ruim, por que... Bom, nós temos 90% do sistema em recuperação judicial, nós temos uma inadimplência fortíssima de impostos, de INSS, por exemplo, investimentos que não são feitos, a exemplo desses horários, desses outros ônibus disponíveis para a sociedade. Basta fazer uma pesquisa rápida no terminal, a gente vai constatar rapidamente que os usuários hoje estão completamente insatisfeitos com a operação, exatamente pela falta de horário, né? O sucateamento da frota, isso também me parece uma coisa um tanto quanto visível. Nós temos uma média de 15 anos de idade média de frota. Se falarmos aí numa boa prática de uma licitação, seria certamente 5, 7, 8 anos de idade média. Hoje nós temos 15. Um ônibus hoje custa R$800 mil. 300 ônibus hoje nós temos em praça. Os senhores fazem a conta do tamanho do investimento que seria feito. E aí nós temos menos 32% de defasagem ainda, né? E aí nós recebemos um recurso federal no ano passado, que é a gratuidade do idoso, um recurso repassado pelo governo federal. As empresas da Grande Florianópolis, elas receberam um montante de R$25 milhões em 2023 do governo federal, repassado ao governo do Estado, e o Estado repassou para as empresas. Só no ano de 2020, nós tivemos um prejuízo de R$100 milhões. Ou seja, passamos de 2020 até 2023 para receber 1/4 do prejuízo do primeiro ano, né? Aquela conta que eu apresentei ali atrás dá um prejuízo mensal de R$5 milhões. R$25 milhões dá para 5 meses. Dá para 5 meses. Esse dinheiro já acabou. Esse dinheiro foi embora exatamente para que a gente pudesse manter essa operação rodando. E eu acho que talvez é isso que nos traga aqui, buscando essa alternativa junto com o Poder Legislativo, para que a gente possa, eu diria num termo um tanto quanto popular, consertar essa ponte antes que ela caia, né? E aí, para finalizar minha fala, nós trazemos aqui alternativas, não trazemos não só problemas, mas buscamos trazer soluções. O primeiro seria exatamente o reajuste integral ou escalonado desses 30 e tantos % de defasagem, o que particularmente não me parece justo com a população que pague 32% a mais na tarifa, não me parece uma iniciativa política interessante, e o próprio operador também não tem interesse em repassar integralmente isso à tarifa, porque isso vai afastar ainda mais o usuário. E aí nos traz uma segunda alternativa, que me parece é uma alternativa que a gente não tem mais como fugir, deputado, que é o tal do subsídio. Hoje nós temos gratuidades, hoje nós temos estudantes pagando metade, não dá nem para considerar que esse estudante está incluso na tarifa, porque essa tarifa está tão defasada que esse cálculo ele já nem fecha, né? Eu trouxe aqui a ideia da universidade gratuita. Hoje o governo estadual tem um projeto bacana de universidade gratuita. Como que esses alunos hoje estão indo para as suas universidades, para as suas escolas? Se se subsidia o acesso à educação, por que o Estado não pode também subsidiar o acesso, o transporte a esse projeto, né? Professores estaduais, PCDs, pacientes com câncer, tarifas sociais, passageiro social que não tem condição de pagar a tarifa, por exemplo, estudante social que nem sequer tem condição de pagar metade da tarifa, né? Servidores públicos estaduais. Uma forma seria a compra de crédito. Aqui os técnicos do Tribunal de Contas podem talvez nos ajudar através de uma dispensa de licitação. A gente tem visto isso acontecer muito em outras prefeituras, em outros governos de Estado, a dispensa da licitação na compra de créditos, né? Ou seja, o governo compra aquele crédito e distribui para grupos de pessoas, PCD, servidores estaduais, enfim, exatamente como uma forma rápida, ágil, para que se possa subsidiar esse sistema. É isso, eu espero que tenha ficado claro. Me coloco à disposição, se o Gildo quiser complementar alguma coisa. Obrigado. Liga o microfone, por favor. Está ligado? Não. Boa tarde a todos. Eu acho que eu ratifico tudo que o Léo falou. Está bem, sejando assim bem sintético e bem objetivo, deputado. O que nos traz hoje aqui é uma preocupação, além de tudo que o Léo Neto constatou, é uma preocupação que eu acho que é muito bom que a Assembleia também esteja envolvida, porque talvez o governo do Estado está um pouco afastado com as outras tarefas. Eu sei que nós já conversamos com o Grando, já conversamos com o pessoal da Secretaria, eles também se preocupam, mas estão também tentando buscar uma solução que não está fácil. Mas o que nos preocupa realmente é que nós temos já no 3º ano desse contrato, desse termo assinado com o Estado. Esse é o último ano, pode ser que o Ministério Público aceite prorrogar para mais um ano, mas pode não aceitar. Então, esse é o último ano, e nós temos agora, em maio, mais uma negociação coletiva. No sistema municipal de Florianópolis, essa negociação
doutor Nazário, que é o nosso advogado aí, sabe, já está praticamente fechada, já acordado o ano passado, porque já tem uma programação, um planejamento do prefeito de Florianópolis antecipadamente para já regular esse assunto com os trabalhadores. E aqui na metropolitana esse assunto não está resolvido. E pelo andar da carruagem, como bem colocou o Neto, as empresas não terão como oferecer nada. E isso vai ter um problema social de enfrentamento, porque fica difícil você chegar para o trabalhador e dizer que não pode dar nada. Até porque eles não podem dar nada, porque a metodologia de cálculo que a gente está tendo aí, ela não vai representar tudo que precisa ser feito. Já tivemos ano passado. Né? E já tivemos no ano passado. Outra problemática que nós temos aí é que essa questão operacional do usuário. Isso até, Neto, até me gostaria de reforçar mais, deputado, que isso é a parte mais importante. Hoje a Secretaria, o Milanês também está aqui presente, eles nos comunicam que precisam de mais horário no horário do pico. O pico, só para os senhores entenderem, ele aumentou praticamente exponencialmente. Antes, o serviço ele era muito mais espaçado, hoje concentrou muito no horário do pico. Por isso estão vendo esse congestionamento, mesmo com obras, e vai aumentar. Então, o transporte coletivo ele anda com bastante lotação no pico, depois fica andando o dia inteiro vazio. Essa concentração não tem como refletir nessa metodologia aplicada hoje. É necessário uma metodologia que contemple frota, quilometragem parada, quilometragem produtiva, passageiro, desconto, subsídios, contemple tudo. Então, o que é que as empresas, em resumo, estão pedindo? Além dessa preocupação, que a gente sabe que é um assunto que vai acontecer, e quando acontecer não adianta mais, né, na hora de começar, para as empresas poderem ter uma sobrevida até o processo licitatório. E se nós não tivermos uma planilha de custo calculada e alguma coisa feita, nem a Aresc vai poder fazer nada, nem o Estado, e nós também não. E aí não temos como oferecer nada para o trabalhador nesse ano. Então, isso nos motivou a procurar o deputado, que prontamente nos atendeu para levantar, que é um problema social que vai acontecer e é a curto prazo. Então, agradeço aqui a todos, o nome também, né? Neto já agradeceu. E se aí está aí, ó, tem a Aresc, tem a Secretaria. E quero finalizar também o seguinte, que a gente fala com a Secretaria tem um entendimento que talvez seja a Aresc competente para isso. Fala com a Aresc também, olhando a legislação, parece que é a Secretaria que é competente para fazer uma planilha de custo. Porque você imagina, um poder concedente, se perguntar para qualquer um deles, ele não sabe qual é o custo do setor deles. Ele não consegue dizer para qualquer pessoa, o PROCON não sabe qual é o preço da tarifa, se está certo ou errada. O Ministério Público não sabe se a tarifa está certa ou errada. A Assembleia não sabe se a tarifa está certa ou errada, se algum empresário está ganhando mais ou menos. A Aresc não sabe se a tarifa está certa ou errada. O Poder Público não sabe. Isso é um absurdo, deputado. Então, no mínimo, faça-se o cálculo. Se vão remunerar através de subsídio ou através de tarifa, é uma decisão política, mas o que a gente pede é isso. Muito obrigado. Vamos lá. Muito obrigado aos dois pela apresentação. Vamos ao debate com a participação da Aresc, mas antes, me sinto na obrigação de tratar de dois projetos de lei que estão na casa. Um está arquivado, que é o projeto de lei 0098/2022, que alteraria o artigo 10 da Lei 5.684 de 80, que dispõe sobre o serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e estabelece outras providências. Esse projeto de lei tratava-se, na verdade, da implantação de um programa de bilhetagem única na Grande Florianópolis, né? Esse não houve concordância aqui dentro da Assembleia Legislativa e nós resolvemos encerrar sua tramitação e, como terminou a legislatura passada, ele se encontra arquivado. O outro projeto de lei é o número 0239/2023, também da autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre a organização, estruturação, funcionamento e as competências da Superintendência de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas de Santa Catarina, Sudeste, que estabelece outras providências. Esse projeto de lei foi adentrado o ano passado, também não houve acordo aqui na Assembleia Legislativa, a razão pela qual a sua tramitação ela está parada. Depende da presidência da Casa, de reunião com os líderes que compõem esta Casa. Então, esses são os dois projetos que estão aqui parados, um arquivado e o outro parado aqui na Casa. Mas vamos à participação, pode puxar o microfone um pouco mais, do João Grando, que é o presidente da Aresc de Santa Catarina. Por gentileza. Boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Marcos Vieira. Agradecer aí, né, que eu acho que é extremamente importante a participação, como Vossa Excelência falou, da Assembleia, tentando mediar uma situação que efetivamente existe, né, de divergências e
daquilo que nós temos que fazer em relação a esse problema de enfrentamento. E se o senhor me permitir, deputado, eu tenho, não me lembro o número do projeto de lei, mas tem um outro projeto muito interessante para nós melhorarmos a questão do transporte intermunicipal de passageiros em Santa Catarina. É um projeto que está, também já tramitou na casa uma iniciativa anterior, de que hoje nós temos uma lei que proíbe, por exemplo, os ônibus de usarem GPS para nós podermos fazer a auditagem, enquanto... É um desses que está aqui, está incluso aqui, né, Tiago? Então, esse tema é muito importante. É muito importante em termos de legislação para permitir que a agência tenha uma condição mais efetiva para fazer o seu trabalho de regulação, né? Então, agradecer também ao Daniel e o Gilmar, que nos acompanha aqui. Quero fazer uma referência a esse projeto importante. Por que o 098 parou na casa e foi arquivado, né? Porque, na verdade, a Secretaria, na gestão passada, havia contratado o Banco de Brasília, que veio para cá fazer uma auditoria e habilitagem, tá? Para depois unificar e lançar uma licitação nacional. E essa licitação nacional daria condições das empresas entrarem, aquelas que não tivessem em recuperação judicial. A Assembleia não concordou com isso, tá? CNPJ catarinense vale muito, isso é verdade. Então, nós trabalhamos nesse sentido, de privilegiar Santa Catarina. Então, por isso que esse projeto parou. Muito bem. Dito isso, deputado, assim, primeiramente, a gente tentar entender o papel da agência de regulação, né? Que regulação no Brasil é uma situação muito nova, né? A agência de regulação. No mundo todo, na Europa, principalmente, a gente pode pegar como um exemplo maior, a regulação tem mais de 250 anos. No Brasil, tem 20 e poucos anos aí que as agências nasceram e estão se fortificando e, digamos assim, construindo a sua caminhada. E, nesse papel, a gente tem que entender, e aí sim, né, enquanto instituição, digamos assim, independente do ponto de vista das suas decisões em relação ao Estado, o nosso papel, né, enquanto resguardador, digamos assim, do sistema. O nosso objetivo principal é que o sistema funcione e que as empresas tenham condições de operar, e esse é o papel da agência, é de fazer essa regulação, essa intermediação, para que o sistema funcione como um sistema público deve funcionar. Então, de dar condições para que o usuário tenha um ótimo serviço, mas que a empresa tenha, as empresas que operem essa concessão tenham a sua respectiva rentabilidade e que o Estado seja contemplado também do ponto de vista da concessão que ele fez. Então, esse é o nosso papel enquanto agência de regulação, fazer esse equilíbrio, essa arbitragem, é o papel da agência. Então, nós não estamos ali, enquanto atores do processo, atuando exclusivamente para defender os interesses do Estado. Não, nós estamos atuando para defender o interesse do sistema que funcione, do usuário que está lá, que precisa, na ponta, que precisa ter o melhor serviço possível. Até hoje, né, digamos assim, transporte coletivo é uma coisa que interessa, acho, a todos, né? Estradas aí cheias, né, engarrafamentos, situações outras diversas. Se nós melhorarmos efetivamente a questão do transporte coletivo, nós vamos melhorar as condições de infraestrutura urbana da nossa cidade e das nossas regiões. Então, tem as questões das gratuidades que vocês levantam. E o que eu vejo ali, não vou ficar aqui, como disse o deputado Marco, fazendo muitos... falando em cima daquilo que já foi dito. O que nós temos são duas situações que eu acho que a gente precisa olhar com carinho. A primeira delas é em relação específica à resolução 200 que você coloca da metodologia da Aresc. A gente tem que entender que isso foi essa metodologia foi construída em cima de um termo precário. Mas esse sim, deputado, até em respeito à Assembleia Legislativa, em respeito aos atores, nós estamos abertos, sim, a discutir através de consulta pública, sugestões que vocês tenham para nós aperfeiçoarmos, para nós melhorarmos essa resolução, sim. Não há nenhum problema em relação a isso. A gente faz, a gente discute, apresenta, como todas as resoluções da instituição, via audiências públicas, via publicação no nosso site, para que a sociedade, todos possam fazer os seus devidos encaminhamentos e suas devidas opiniões. A gente pode abrir, receber essas sugestões, não há problema. Eu só não sei, e talvez não vamos conseguir acatar a tudo, porque o modelo que vocês colocam aí ele é um modelo muito eficiente para a questão da modulação da tarifa, né? Para a modulação da tarifa, mas a modulação da tarifa, e aí é que entra exatamente o gargalo que eu estava me referindo. A modulação da tarifa ela é dada inicial, lá no processo inicial, né? E quando deveríamos ter isso posto no termo de compromisso. Esse é o nosso entendimento enquanto agência de regulação, que o processo ele teve uma construção inicial que deveria ter sido
melhor, mais feita. Mas daqui a pouco, com o papel da Assembleia, com o papel do Ministério Público também participando aqui num outro momento, a gente possa também construir aí alguma forma de isso, né? Tribunal de Contas, outros atores, e ajustar essa questão também, objetivando exatamente gerar um serviço adequado e dar solvência também às empresas. Então, a gente teria que separar. Uma coisa, acho que a gente tem toda a abertura para discutir, que é a nossa resolução que está aí posta em relação aos reajustes, que a gente pode tentar, desde que nós tenhamos também, é importante que se diga isso, a capacidade de auditar os números que são apresentados pelas empresas, né? Porque nós trabalhamos efetivamente com auditagem. Nós vamos trabalhar o trabalho com as informações que a gente receber. É um outro sistema. Eu até brincava, né? Uma vez, você, com todo o respeito, né? Você sentava a discutir com... Eu brinquei muitas vezes com vocês. Vocês não precisam vir aqui para pedir reajuste, né? Aquilo que couber a vocês, a agência tem que conceder, né? Aquilo que for de direito. Então, o nosso processo, a gente tem condições plenas, deputado, de abrir, discutir, aprofundar, para ver o que a gente pode melhorar nessa resolução dos entes. Eu não sei se isso vai ser suficiente para a gente alcançar o que vocês entendem e avaliam, né? Agora, porque tem uma defasagem que é aqueles anos que você coloca, e aí entra uma questão que a gente tem uma certa divergência. Mas eu acho que esse fórum adequado para o debate, para encontrar o equilíbrio, ver essa questão das gratuidades. O Estado também vai se posicionar quanto à questão da política de subsídios, que daí é uma decisão política, como você sabe, que aí tem que fazer a discussão no âmbito do Estado, do interesse do Estado, para ver como é que ele tem essa ideia. Mas, enquanto agência de regulação, é isso que eu quero deixar muito claro, o nosso dever é estar aberto para discutir, para ouvir, para melhorar, para aprimorar os nossos métodos de gestão, de regulação, especificamente nessa questão. Se o diretor Gilmar quiser completar, ele é o diretor de regulação dessa área, alguma coisa nesse sentido, pode vir a fazê-lo em sequência, mas eu quero dizer que nós estamos abertos, em respeito à Assembleia, em respeito à forma para melhorar isso. Agora, se nós vamos conseguir atender tudo que vocês querem, não sei. É porque entram essas questões do passado que você mesmo se refere, que aí nós temos alguma divergência, aí eu tenho que tentar também entender o meu papel e não posso ir além das minhas tamancas. Mas daqui a pouco, com um amparo melhor, não sei como é que a Secretaria vai se posicionar em relação a isso, também discutindo, abrindo aí algumas outras possibilidades, Ministério Público, aditivar alguma coisa nesse termo de compromisso, buscando exatamente resguardar que todos tenham as suas decisões firmadas específicas, e principalmente na questão da legalidade, que é o que todos nós queremos, né? Obrigado, deputado. Vamos tratar dessa questão um pouco mais na frente, mas se o Gilmar quiser falar, por gentileza. Acho que seja um pouco mais sucinto para poder dar oportunidade para os outros. Obrigado, deputado. Rapidamente mesmo, só o nosso presidente falou exatamente o nosso pensamento enquanto agência, de maneira bem direta. Só pontuar aqui alguns aspectos. Por exemplo, foi citado que que a metodologia não recompõe o custo de mão de obra e também a questão de eventuais novas linhas, uma quilometragem maior. A gente tem na metodologia um ajuste de custo de mão de obra, um ajuste de financeiro operacional, e é claro que a gente não discute, se vocês estão comentando que isso não está recompondo a realidade, aí entra dentro do que o presidente falou, a gente está aberto a abrir uma discussão para aprimorar o método de cálculo. Então, existem aspectos que são de cálculo daquilo que a gente consegue, que já foi definido, que a metodologia já contempla um índice nesse sentido, que a gente pode, se tem algum aspecto, alguma variável que não está sendo considerada, ou que está sendo considerada com efeito a menor, a gente pode claramente abrir e rediscutir isso. Agora, existem outros aspectos que a nossa metodologia claramente se preocupou em manter o equilíbrio daquilo que foi pactuado inicialmente no termo de compromisso com as suas características da precariedade desse termo de compromisso, como vocês citaram, não vou entrar mais nessa questão. Então, a gente se preocupou basicamente em manter o equilíbrio, recompor todas as perdas que fossem operacionais ou perdas de ajuste de custo, como custo de mão de obra. E não em fazer uma análise, o presidente já comentou, de o que tinha antes do termo de compromisso. Então, isso é uma questão que, obviamente, aí depende até de tratativas junto ao poder concedente. Então, parece claramente, isso está claro na metodologia, que ela se preocupou em, dali para frente, não desequilibrar.
Então, basicamente, é isso. A metodologia, os termos da metodologia, as variáveis consideradas, a gente vai estar à disposição, como a gente já recebeu vocês, podemos abrir até formalmente reabrir essa consulta para, agora com mais experiência, de mais tempo da execução desse termo de compromisso, verificar se existe algo que pode ser aprimorado. E, agora, de outro lado, também a gente não tem aí no termo de compromisso essa possibilidade de voltar atrás e olhar o que estava antes disso, até porque isso é uma prerrogativa que, a partir do momento que se tiver o valor de tarifa e todas as questões, o Estado vai estar pronto, logicamente, que é o trabalho que está sendo feito hoje, até poder licitar todo o sistema. Então, basicamente, é isso. Obviamente que aqui, pelo tempo, a gente não consegue explicar todos os fatores, mas eu fico à disposição aqui depois também, e lá na Aresc, como sempre. Obrigado. Muito obrigado. Você quer falar? Vamos lá, Secretaria de Estrutura, Milanês, por gentileza. Boa tarde. Inicialmente, agradecer o convite por participar desse momento. O secretário Gerri gostaria de estar aqui, mas já tinha agenda no norte do estado, né, então pediu para mandar os agradecimentos aí. Bom, algumas coisas eu vou acabar sendo um pouco repetitivo, então vou tentar cortar aqui para a gente ganhar o nosso tempo, né? Só lembrando o que aconteceu, né? Nós tínhamos aqui no estado a nossa legislação, ela é uma legislação antiga, então ela é da década de 80, ela é anterior à Constituição Estadual, inclusive, né? Tanto a lei que rege o transporte como o próprio decreto, e tínhamos todos os contratos vencidos. Então aí já veio o que os operadores comentaram, que a Aresc comentou, de que a Aresc, quando ganhou as competências do transporte lá com a reforma, com a Lei 741, ela não tinha uma base legal para poder dar um reajuste. Então, nós estávamos no momento que tínhamos contratos vencidos, as empresas sem ter o seu reajuste, e quando eu falo ali do Estado, a gente está falando do Estado inteiro, né? Claro, o assunto em foco é a região metropolitana da Grande Florianópolis, mas a Secretaria agora, com a extinção do DETER, ela ganhou essa competência para o Estado todo, né? Então, todas as linhas intermunicipais. E aí veio a pandemia. Então, né, com a pandemia, eu acho que ajudou a jogar a pá de cal aí, né? O Estado proibiu o transporte por alguns meses, e não se podia, naquele momento, né, tentar fazer qualquer tipo de pesquisa para se ter informações interessantes para se fazer uma licitação, que era o que o Ministério Público tinha cobrado do Estado. Então, buscamos o Ministério Público para tentar fazer um acordo, né, para tentar regularizar de forma precária, né, que é o momento que a gente chegou, para dar um pouco de respiro para o transporte, tentar estabilizar o transporte. O Estado, na época, criou um grupo de trabalho de técnicos em diferentes órgãos do Estado, então participava a Secretaria de Infraestrutura, participava a Agência Reguladora, a então Suderf, né, hoje Sudesc, a PGE, a Secretaria da Fazenda, em certos momentos o próprio DETRAN. Foi feito um relatório executivo, foi apresentado aqui nessa casa também, para conseguir tentar trabalhar junto ao Ministério Público esse grande acordo. Uma das etapas ali do acordo, inclusive, que o Ministério Público exigia, acho que é isso que o deputado comentou, de ter a CND, de ter uma empresa regular, e a gente mostrou para o Ministério Público, se a gente fosse trazer aquele tipo de obrigação, nenhuma empresa catarinense, ou poucas empresas catarinenses, né, poderiam se manter dentro daquele acordo, né? Então, conseguimos tirar essa obrigatoriedade, na época, desse termo de acordo com o Ministério Público. Montamos esse termo de acordo que nos permitiu, né, que nós fizéssemos esses termos de compromisso com as operadoras. Então, era, um documento, né, um documento de identidade, como citou, à época, um dos operadores. Era um documento de identidade que agora eles tinham. Então, que os permitia que a agência reguladora fizesse seus reajustes, que eles fossem atrás de linha de crédito, isso, palavras do operador, né? Então, ganharam uma sobrevida. A questão da tarifa, que eu acho que é um dos focos que a gente está percebendo aqui, na época precisávamos de uma definição de qual seria a tarifa de largada. Então, tudo discutido neste grupo e junto com o Ministério Público. Na época que se tinha um histórico de reajustes dado pelo, então, órgão, que era o DETER, né, anualmente era concedido esse reajuste, e ali em 2019, com a extinção do DETER, que parou-se de se dar o reajuste por não ter esse documento formal. Inclusive, à época, o presidente do DETER chegou a ser autuado por autorizar ajustes operacionais
dentro de um projeto que não tinha contrato, né? Então, o que foi feito? A primeira etapa, ao assinar esse acordo, fomos chamar todas as operadoras que possuíam alguma linha com o Estado, como estava antes, judicial e etc., e fazer um grande ajuste operacional, né? Não podemos afirmar que baixou o custo para a tarifa, mas chegamos a baixar cerca de 45% da oferta de quilometragem para poder se ajustar à tabela oficial, né? Estou falando da tabela oficial. Já estavam operando, por questão da pandemia, horários reduzidos, né? Então, ajustou-se, né, essa oferta operacional. Então, tudo isso, né, culminou nesse grande acordo. Questões como a subsídio de gratuidade, a Secretaria trabalhou num projeto para apresentar para o governo, né, a questão dos subsídios das gratuidades, e barramos num problema que era a questão de dados, né? Então, a Secretaria da Fazenda, primeiro questionamento que nos fez foi o quanto, né? Então, realmente, isso trouxe uma certa insegurança, né, o que nos levou a outra etapa da questão da bilhetagem eletrônica. Então, dentro desse acordo que o Ministério Público já previa que o Estado faria a implantação dessa bilhetagem em todas as linhas do Estado, né? Então, 70 operadoras que aderiram ao acordo. Por pedido de algumas operadoras que gostariam de manter os seus sistemas, por já ter, porque a gente sabe que qualquer transição aí de um sistema para outro, ela acaba sendo custosa, principalmente para o usuário, né? Então, foi autorizado, né, foi feito um aditivo junto ao acordo com o Ministério Público para autorizar as empresas a manter os dados, desde que, claro, né, fizesse o seu compartilhamento integral com o Estado. O Estado hoje, né, então, a gente está trabalhando nessa precariedade, né, o próprio Ministério Público, em reunião que tivemos, acho que o Gilmar comentou bem isso, o próprio promotor nos falou, né, nós estamos num momento precário. Então, é uma época precária e a gente sabe que está nessas etapas de ajustes que vão sendo feitos, como o próprio Aresc comentou. Com o foco desse acordo é fazer a licitação. Então, especificamente aqui na região da Grande Florianópolis, né, quem toca o projeto, quem está tocando o projeto para fazer a licitação aqui é a Sudesc, né, que é representado pelo Rafael. Então, está sendo feito o estudo, já chegou a fazer, depois o Rafael complementa, né, para fazer a licitação, então, da região da Grande Florianópolis. Outros pontos, claro, a gente depende muito de decisões políticas, né, como foi comentado, né, então, o secretário GR mostrou essa preocupação essa semana, até já conversou com o presidente Grando para a gente formar aí uma parceria para a gente ajustar esses problemas. Criamos novamente esse grupo de trabalho envolvendo Sudesc, Aresc, PGE, Fazenda, a Secretaria de Portos também está com um membro nesse grupo. Ele ainda não se reuniu, né, mas ele foi criado agora no final do ano. A gente está preparando pautas para trazer discussão para esse grupo técnico para trabalhar. A Secretaria também está trazendo servidores de da Universidade, da UDESC, da Secretaria de Educação, para tentar trabalhar com foco nisso, nessa questão de dados, pensando na questão da universidade gratuita, como o Léo comentou, né, e também tentar trazer essa parte para o Estado. Então, a gente trabalha fazendo os estudos e levando, né, para os nossos superiores para as tomadas de decisão. Não sei se a doutora Gabriela quer complementar alguma coisa. Senão, acho que quer a Gabriela completar alguma coisa? Não? Ok. Tá bom. Em relação à precariedade do termo, o que já foi colocado aqui na mesa, a gente tem conhecimento, de fato, porque eles já estiveram lá na secretaria, nós já conversamos com a Aresc, e só uma explicação aqui eu queria deixar clara, que a gente sabe, sim, de quem é a obrigação, né, que ele colocou ali no início, que o Estado não tem conhecimento a quem que cabe fazer esse ajuste. Nesse momento, cabe a Aresc, né? Está escrito ali no termo, que todos assinaram, todos têm conhecimento. O que nós não temos são números, né, para fazer esses cálculos. Isso é o que nos falta respaldo de números, de quanto custa o serviço, de quanto entra no serviço, e somente com a bilhetagem eletrônica e o acesso aberto a isso é que a gente, de fato, vai poder chegar aí num valor e num consenso e realmente conseguir respaldar, como foi colocado aqui, com
aí é uma decisão política, não é uma decisão técnica, né? Se vai ser por subsídio, se vai ser aumento na tarifa, enfim, aí a forma como isso vai ser feito é uma decisão para frente. Mas, nesse momento, o que precisamos é ter consciência que foi firmado um acordo buscando, pelo governo do Estado e pelas próprias empresas, aí um caminho para se chegar numa solução definitiva. Né? A gente não está... Aqui não tem pessoas indo em litígio, indo contra. Nós todos estamos buscando o mesmo objetivo, que é um transporte de qualidade, com uma tarifa justa, e que a empresa fique bem remunerada e que fique dentro do Estado de Santa Catarina, sem nenhuma dúvida. Ok, muito obrigado. Vamos lá, o Rafael da Sudesc. Eu gostaria que fosse um pouco mais sucinto para a gente ser bem dar sucinto, andamento. deputado. Só complementando, inclusive, só no caráter mesmo de complementar o que já foi dito aqui, né, no que cabe à Sudesc. E para fechar o entendimento, eu acho que é importante pontuar que, no início desse esforço de regularização, já foi dito aqui que, né, era uma ausência de muito longa data. As empresas reconhecem que a ausência do Estado vem de longa data, então esse conhecimento ou a falta de conhecimento para fazer política pública na área, ela não é de hoje, é de muito tempo. E desse esforço, a SUDERF, na época, hoje Sudesc, participou ativamente junto, e a gente continua bastante atuando de uma forma bastante coordenada, e para que se entenda, na questão de dois momentos, né, existe uma questão, desde a preocupação desde da formação do relatório executivo que deu base para o termo de acordo, ela tinha essa preocupação, esse reconhecimento, né, da necessidade de estabilização do sistema de transporte, com vistas a propor um sistema de transporte para o Estado de Santa Catarina. Propor mais do que uma solução só para as licitações, mas propor um sistema de transporte que seja viável. É claro que era um desafio gigantesco, né, enorme, é um desafio enorme. E por esse motivo, a Sudesc, a SUDERF, na época, nós fizemos a parte do ajuste operacional da Grande Florianópolis, em conjunto com a CI e a CI do restante do Estado, e agindo de forma coordenada junto com os outros órgãos, a ARESC, Ministério Público, a PGE e a Fazenda. E desde então, na verdade, o sistema ele vem sendo pensado no hoje e no amanhã. A operação, o órgão concedente é a Secretaria de Infraestrutura, e para efeitos, né, e para a concessão do sistema e a implantação do sistema TRIM, né, o sistema hoje metropolitano ele não existe de fato, na verdade são linhas municipais e intermunicipais. O sistema metropolitano ele vai ser implantado, que é o sistema TRIM, vai ser implantado com a concessão, né, conforme o plano de mobilidade integrada da região metropolitana previu lá, e a gente está buscando a atualização dele junto ao Fundo Global do Meio Ambiente, para se tornar uma plataforma. Vai ser atualizado e com dados abertos para a região metropolitana. Outras ações, pensando na implantação do sistema TRIM, como a implantação dos terminais, a troncalização do sistema, que é para virar a chave de fato e transformar o transporte naquilo que o Plamos pensou que é um vetor de desenvolvimento para a região e não um problema. Mas é só pontuar esses dois momentos, né, porque são questões muito semelhantes. Pensar as fontes de financiamento para o sistema hoje e pensar as fontes de financiamento para o sistema amanhã. Na reunião que aconteceu aqui no dia 6 de setembro do ano passado, essa foi uma questão levantada pela frente parlamentar, a importância de discutir as fontes de financiamento. E aí a discussão das gratuidades, né, ela é uma delas, mas as fontes de financiamento elas englobam uma série de medidas que podem ser tomadas e adotadas para financiar o sistema e conseguir trazer. A gente fala de subsídio, parece uma questão muito restrita a uma fonte vinda do Estado, de municípios, enfim, da questão da região metropolitana. Mas é um assunto que foi levantado lá de uma forma bastante importante naquela ocasião da Frente Parlamentar, no dia 6 de setembro do ano passado, e que a gente tem bastante preocupação em retomar. Claro, nas ações que estão sendo tomadas agora com relação ao que já vem rodando, mas também para o futuro sistema que vai ser implantado. Só fazer essa complementação. Obrigado. Vamos ao Tribunal de Contas, a manifestação, por gentileza. Deputado, de forma muito rápida, como o senhor está solicitando. Aliás, quero agradecer também ao conselheiro René de Nadal, que prontamente colocou o Tribunal à disposição para participar desse Nós é que agradecemos. Eu queria cumprimentar todos os presentes na pessoa do deputado Marcos Vieira,
É exatamente isso. O conselheiro pede desculpa de não estar presente, mas pediu para que eu e o Rogério estivéssemos aqui. Bom, o Tribunal de Contas, como todo mundo sabe, também tem competência fiscalizatória, né? Mas, além disso, nos últimos anos, ele também tem buscado, né, e já não é a primeira vez que isso, tenho certeza, vai acontecer, buscar soluções para problemas que afetam a sociedade, e muitas vezes até em parceria com a própria Assembleia Legislativa. Não será diferente dessa vez, né? A gente entende também a preocupação das empresas e dos usuários, da Aresc e da Secretaria de Infraestrutura, né? O Tribunal está à disposição desde agora, né? Com todos os seus técnicos, para sentar na mesa, discutir, né? Inclusive as planilhas e a remuneração. A Aresc sabe que tem um parceiro lá, Secretaria de Infraestrutura e a Alesc. E aí eu gostei muito das falas aqui, que assim, eu acho que tem que ser justo para todos, né? As empresas têm que ser remuneradas dentro do que está previsto e que seja algo que lhe traga retorno também. A população precisa, obviamente, ter um serviço que seja condizente, né, com a necessidade dela, né, e o poder público, obviamente, precisa estar resguardado também. Então, acho que aqui a gente tem, todo mundo está numa ideia comum, né, de tentar achar uma solução para isso, que a gente sabe que não é fácil, né? Se fosse fácil, já estava resolvido há muito tempo. Mas eu já, desde já, coloco toda a área técnica do tribunal à disposição, até por ordem do próprio conselheiro Erneus, da Assembleia e do senhor também, para que a gente volte a sentar aqui quantas vezes for necessário e trazer a experiência do tribunal para tentar ajudar nessa solução. Agradeço. Vamos lá, gente. Eu teria só um comentário bem rápido. Talvez a gente tenha se expressado errado. Quero falar para a Aresc que a gente não quer buscar o passado. Não é a nossa finalidade. Existem duas formas de calcular. Quem entende de cálculo sabe disso. Eu faço isso há 40 anos. Ou você faz um fluxo de caixa, que pega desde o início, ou você faz uma planilha de custo. Planilha de custo é uma fotografia de momento. Então, só isso, nós não temos nenhum interesse vamos lá. em ver passado. Ok. Eu coloco à disposição se alguém quiser fazer comentário sobre a fala de outro. Acrescentar dados, isso a posteriori vem. Perfeito? Vamos lá. Vamos aqui, então, fazer um encaminhamento. Tá? Eu quero, de pronto, agradecer a presença de todos. Ao final desta reunião, eu vou sair daqui desta sala em direção ao meu gabinete extremamente satisfeito, porque não se chega a nenhuma solução hoje aqui, mas a decisão mais importante que se toma aqui é de que todos, a partir de agora, possam estar abertos a procurar solucionar o grave problema em que vivemos no sistema de transporte coletivo, não só da Grande Florianópolis, de toda a Santa Catarina. Ok? Isso é muito, muito importante. Perfeito? Eu quero fazer depois um encaminhamento. Mas eu quero aqui fazer alguns conhecimentos, porque ao longo desses últimos 2 anos, eu venho me dedicando um pouco mais também para conhecer essa matéria. Não conhecia com um pouco de profundidade, mas eu passo a conhecer em razão de estudo feito. Né? Eu acho que o Instituto da Concessão e da Permissão, não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, se está ultrapassado. Né? A rigidez é tanta, que ninguém consegue mais trabalhar nesse sentido. Né? O governo federal conseguiu introduzir no ordenamento jurídico a palavra autorização. Ela não extirpou do ordenamento jurídico a concessão e permissão, mas introduziu a autorização. E eu tenho me debruçado em cima disso. Né? Esse processo, em termos federal, foi parar no Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo realmente julgou procedente a inclusão da autorização. E, ao que me parece também, dezenas de linhas interestaduais hoje são na forma de autorização e não mais de concessão. Também acho que recentemente, não faz muitos meses atrás, a Secretaria de Infraestrutura fez uma licitação para conceder linhas do extremo oeste, e o que restou praticamente prejudicado a todas elas. Não foi isso? O que aconteceu, assim, na época, as empresas que não aderiram ao acordo, a gente jogou essas linhas para algumas empresas. E não houve habilitação. Não logrou eles, então a gente fez toda uma adaptação e agora está aberto novamente. Então isso corrobora com a minha afirmativa de que concessão e permissão, esses institutos ficaram velhos, não foram atualizados, a legislação extremamente engessada, e isso prejudica sensivelmente. Lá estou fazendo um estudo, eu tenho pronto a minuta
de um projeto de emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina, não tirando do texto constitucional permissão e concessão, mas incluindo autorização. Incluindo autorização. Tá? Que é o que eu acho que lá na frente, todas deverão ser com autorização, com critérios bem claros. Quero aqui fazer um segundo comentário. Não é justo, vou repetir, não é justo. Quem na pandemia sofreu muito hoje está fora dos benefícios concedidos pelo Estado e pelo governo federal. Nos recursos que vieram do governo federal para cobrir parte da gratuidade do idoso, as empresas que não estavam em recuperação judicial, né, ou que não tinham atraso de imposto federal, tá, ficaram fora da distribuição. Tiveram que ir para o judiciário para poder ganhar o seu quinhão. Então é injusto. Então, ou seja, o governo tem que reconhecer de que se no período da pandemia uma empresa desse porte foi prejudicado, tem que ter o mesmo benefício. O governo federal, o governo do Estado e os governos municipais socorreram milhares de empresas no Brasil inteiro que sofreram com a pandemia. Infelizmente, o sistema de transporte coletivo não teve, não houve esse benefício. Pois bem, da mesma forma, o ano passado nós votamos aqui a medida provisória 259, que prorrogou a concessão do benefício da redução em 80% do ICMS sobre o óleo diesel. Perfeito? Mais uma vez, as empresas, né, que não têm a CLD, né, não têm esse benefício. Não tem esse benefício. Ora, e por que não tem? Exatamente em razão da pandemia. De outro lado, e aí vem outras questões que a gente fica tomando conhecimento, é os carros dos Ferryboat em Santa Catarina. Né? Nenhum deles tem concessão ou permissão, todos eles autorização. E por ter autorização, não estão incluídos na concessão do benefício da redução de 80% do ICMS, do óleo diesel. Perfeito? Não tem. Né? Aí veja o problema que deu em Joinville, na Baía de Babitonga. Um problemão. Né? Um problema. Então, tudo isso, gente, nós estamos fazendo o levantamento, tudo isso eu estou tentando botar na minha cabeça. Há um sentimento aqui na Assembleia Legislativa de que isso tem que ser resolvido urgentemente. Tá? E aí que eu quero fazer um encaminhamento. Agradeço a presença de todos, agradeço, né, a sensibilidade de cada um, de querer ajudar, de querer colaborar, de abrir os seus órgãos para poder fazer a solução. Mas nós não podemos sair daqui e fazer o jogo do faz de conta. Porque, Rafael, há pelo menos de 15 a 20 anos eu acompanho essa situação para resolver o sistema e não é nunca resolvido. Não é nunca resolvido. Por isso que eu disse, não é competência da Assembleia resolver isso. Mas poderá ser. E aí o plenário é soberano para isso. Tá? É competência da Assembleia apresentar proposta de emenda à Constituição. E quem promulga é o presidente da Casa, nenhuma outra autoridade. Tá? É competência da Assembleia fazer os projetos de lei. Se o governo vai sancionar ou não é outra história. Mas se o governo vetar, a Assembleia pode derrubar o veto. Então, o que é que eu estou pedindo? Vamos fazer um encaminhamento. Que saiamos daqui com a certeza de que, a partir de agora, todos nós vamos estar imbuídos de resolver a situação. Vamos resolver tudo? Não, não é verdade. O que é que eu vou pedir para o setor primeiro, o sistema? Façam a relação de todos os problemas que existem. Todos. Não importa que sejam 1.000, 2.000. Mas que elejam prioridades para serem tratados de imediato. Que sejam tratados de imediato. A questão de tarifa é uma? Tá bom. A questão do contrato que vai vencer no final do ano é outra? É outra, tá bom. Então, o que é que nós temos que fazer? Se não resolver a questão do contrato até o final do ano, o que é que vai acontecer? A Secretaria vai abrir um edital de licitação? Acho muito complicado e talvez a Assembleia não aceite isso. Por quê? Porque há praticamente um consenso aqui dentro da Assembleia de que fazer licitação para a Grande Florianópolis, a maioria das empresas em recuperação judicial e não podendo elas adentrar a um processo de concessão desse, isso fatalmente vai barrar o plenário barra. Isso fatalmente o plenário barra. Por quê? Porque são empresas que entraram no processo de recuperação não porque foram mal administradas por seus administradores, é por causa do processo da pandemia que os levou a tal.
E é em razão disso que o Estado tem que tomar ciência disso e tem que ter exatamente como resolver isso. Tá? Então, nós não gostaríamos que esse tema viesse para dentro da Assembleia Legislativa, mas veio. Tá? E acho que dificilmente vai sair daqui, de dentro da Assembleia. Tá? O que eu quero crer é que daqui para frente, cada vez mais deputados haverão de estar inseridos nesse contexto. Então, eu peço que a Aresc, dentro daquilo que lhe cabe, eu conheço o João Grande, uma pessoa extraordinária, capaz, tem uma diretoria também competente com os seus funcionários, né, que apresentem solução. Da mesma forma, né, agradeço ao secretário Gerri, ao Grando, né, eu os conheço. Essa reunião surgiu em cima da hora, verdade, mas era premente, era urgente fazer essa reunião. Tá? Mas que a Secretaria de Infraestrutura, né, se programe e apresente também sugestão de solução. Né? Como você disse, né, o ano passado foi formado o grupo, que esse grupo ainda não se reuniu porque está fazendo as pautas. Lá se vão quase 60 dias. Tá? Que a Sudeste faça a sua parte, né? Que o Tribunal de Contas nos dê um aconchego, né? Que diz assim, olha, esse o caminho é bom, esse caminho não dá, não vai esbarrar lá na frente, enfim. Aqui também entre nesse contexto. Tá? Vou dar aqui um exemplo de o quanto foi importante a parceria. O governador Jorginho Mello assumiu o governo e o Estado ficou travado. Dizia ele, alegava ele, de que não teria condições de fazer os pagamentos das transferências especiais porque não tinha segurança jurídica. Você participou da reunião. Esse processo veio para dentro da Assembleia Legislativa. E nós, de comum acordo com o Poder Executivo, o Ministério Público, o Judiciário e o Tribunal de Contas, nós elaboramos um projeto de lei para dar segurança jurídica. A Assembleia é que apresentou a solução, mas de comum acordo em todos. Ou não foi verdade isso? Tá bom. Então, nós queremos nesse sentido. Perfeito? Tá? Dar solução. Apresentar a solução. Tá? Garantir o emprego, garantir a sobrevivência das empresas, garantir um bom serviço, garantir para o usuário que receba bons serviços prestados. É isso que nós queremos. Então, eu quero fazer um encaminhamento com todos. Façam a relação de todos os problemas. Tá? Denise, anota para mim. Perfeito? E eles haverão de apresentar isso, nós estamos numa quinta-feira. Reúnam-se vocês e apresentem isso, tá? E pode socializar entre todos, Assembleia, Aresc, tudo. Dia 15 de fevereiro. Dia 15 de fevereiro. Nós vamos dar cópia, vamos socializar a cópia de quem esteve aqui hoje, tá? Então, a Sudesc vai receber a relação geral, a Aresc igual, o Tribunal de Contas igual, a Secretaria igual, todos vão receber, perfeito? E vão relacionar prioridades. A Assembleia também vai receber prioridades, perfeito? Tá? E peço que, de imediato, tá, dentro das prioridades, a Aresc convide o setor para sentar e conversar. A fórmula do cálculo, deseja aqui, deseja lá, tá bom. Então, vamos sentar, vamos estudar e vamos acordar. Tá bom. A Secretaria de Estrutura, nós estamos pensando em fazer, lançar editais de concessão. Vamos sentar junto e vamos ver o que é melhor para Santa Catarina hoje. É continuar com concessão, com permissão, ou introduzir no nosso ordenamento a autorização. Perfeito? E aí começar a elaborar todo um regramento nesse sentido. Tá? Eu já conversei com o Gerri, conversei com o Grando, conversei com o Márcio Vicari, conversei com o secretário da Fazenda. Todos são favoráveis a introduzir no nosso ordenamento a autorização, para facilitar. Vamos fazer a autorização e vai sair-se por aí concedendo a autorização assim, toma lá. Não é isso, tem que ter um regramento. Tá bom. Vamos lá. Quem vai sair da concessão para a autorização tem que ter uma regra de transição. Perfeito? Então, acho que tudo isso. Mas nós não podemos esperar para fazer tudo isso o ano que vem. Acho que esse ano, 2024, é o ano da solução do transporte de passageiros de Santa Catarina. Seja terrestre, seja aquaviário, enfim.
Resolvemos agora a questão do transporte aéreo, de passageiro e de carga. Está resolvido. Tá? Está resolvido. Está aí, né, primeiras grandes notícias. Voo Florianópolis, Panamá. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje, a TAM Cargo está centralizando em Florianópolis, tá, todos os seus voos do sul do Brasil de exportação para os Estados Unidos. Há um ano atrás começou com um voo semanal, hoje já tem 4. Voos internacionais para os Estados Unidos. Tem dia agora no verão que nós já temos 16 voos internacionais. Tá? Então, o que nós fizemos de comum acordo, nós tivemos reuniões com as companhias aéreas, com o governo do Estado, tudo isso, a Assembleia Legislativa, foi aqui no nosso gabinete, do presidente do meu gabinete, que nós fizemos tudo isso. Então, quanto maior a quantidade de voos internacionais, quanto maior a quantidade de voos entre Santa Catarina e os estados, quanto maior a quantidade de voos entre cidades de Santa Catarina, menor a incidência de ICMS. Podendo chegar até a 1,5% só de ICMS. Até 1,5%. Tá? Nós temos 21 aeroportos de Santa Catarina, muitos estão sendo revitalizados. O de Caçador já tem condições de receber voos regionais, o de Joaçaba já tem condições de receber voos regionais, o de Forquilinha tem condições de receber voos regionais, o Quero-Quero de Blumenau também já tem condições. Está sendo feito, foi autorizada a construção do aeroporto regional de Pinhalzinho. Então, tudo isso, desses aeroportos regionais com os grandes aeroportos, nós vamos daí ter uma explosão de voos saindo de Santa Catarina, com destino a outros países, enfim. Né? Esse ano já começou, inclusive, a linha para o Peru. Já temos até o Peru. Além de Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, tem o Peru e agora vai para o Panamá. Então, vai se expandir cada vez mais. A lei que nós votamos aqui é uma lei, uma das melhores do Brasil. Tá? São poucos os estados que têm. Isso tudo é fruto de acordo de conversa. É o que nós queremos fazer com o transporte coletivo de passageiros em Santa Catarina. Então, peço a compreensão de todos, eu peço que todos realmente se empenhem nesse sentido. Bem, então, dia 15, vai apresentar a relação de todas as demandas, todas as demandas, tá? E eleger prioridade. E eu quero aqui, gente, em março, dia 12 de março. Anota, 12 de março. Uma mesma reunião dessa, com sugestões de solução daquilo que é prioritário. Daquilo que é prioritário, gente. Deputado, se o senhor só me permitir, até para ajudar, né? Eu não sei, um interlocutor de vocês ali, marcar com o Gilmar, nós estamos abertos ali para fazer uma reunião, chamamos os nossos técnicos, vocês trazem aquilo que vocês entendem, daqui a pouco a gente pode depois, futuramente, ampliar, trazer o tribunal também para olhar, alguma coisa assim. Ô, né? Roger, cadê a relação de presença? Vamos socializar com eles, para trocar os e-mails, os telefones, enfim. Pode marcar com o Gilmar ali, né, o nosso diretor, a gente faz a reunião, tá? Vamos trabalhar. Tá? Vocês vão ver que vão ter mais deputados inseridos nesse contexto. Vamos aqui dizer, vou aqui mencionar mais 2 situações que a Assembleia se envolveu e deu solução. Por exemplo, né? Nós temos 22 cooperativas de energia elétrica em Santa Catarina, das quais 18 no sul do estado. Né? O sistema energético está estrangulado em Santa Catarina. Olha a arrecadação do Estado em janeiro. Foi excepcional. Né? Mas o principal item de arrecadação foi o combustível. Né? Mas não apareceu o da energia. Não apareceu. Né? É o que tinha que aparecer. Energia e comunicação, que são os 3 grandes contribuintes do Estado. Apareceu os supermercados, que é avalanche de turista para cá. Né? E eu quero crer que isso vai continuar. Nós, pela primeira vez na história de Santa Catarina, nós vamos ultrapassar a barreira de 50 bilhões de reais de arrecadação do Estado. Pela primeira vez, 50 bilhões. 50 bilhões. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Dá para resolver tudo? Não, também não é verdade que diz que vai resolver tudo. Né? O cobertor vai continuar curto, mas pelo menos vai ter aí um saldozinho. Então, o que é que nós fizemos? Né? A Celesc, né? O Estado é sócio da Celesc, tá, mas as cooperativas não, é 100% privado.
Então, o que é que nós fizemos? Nós, por lei, autorizamos ao Estado fazer convênio com as cooperativas. Vai construir uma subestação, custa 30 milhões. A cooperativa, às vezes, não tem 30 milhões para fazer. Então, o Estado pode fazer um convênio com as cooperativas e destinar recursos da Secretaria da Fazenda para ajudar a construir. Tá bom. Mas tem uma obra que não é um custo muito alto. Então, nós autorizamos as cooperativas a usar até 20% do ICMS a ser recolhido do mês para investir no melhoramento de toda a rede. Entende? Então, nós demos essa solução. Já é lei, já foi aprovado. Tá? Então, isso está lá. Perfeito? Então, gente, são leis como essa. Nós estamos agora resolvendo a internet em Santa Catarina, né? Nós temos mais de 1 milhão de catarinenses que estão na escuridão da internet. 1 milhão. É impressionante. Mais de 1 milhão. Tá? Nós estamos finalizando o projeto de lei que vai fazer de vez por todas a implantação do coisa. Por quê? Porque até então estavam autorizadas as prefeituras a fazer os projetos. Nós estamos trazendo a iniciativa privada para dentro. Por quê? Ela trabalha bem mais rápido, né? E o risco passa a não ser do Estado, passa a ser deles. Entendeu? Só que tem um problema. Né? Você, para chegar... Eu não sou do interior, mas eu vivo no interior, né? Para sair uma internet para o interior de um município, às vezes leva 2, 3 quilômetros e usa 20 postes da Celesc. E cada poste paga R$ 6,68 de aluguel. Entende? Então, se o faturamento de uma empresa dessa, provedor de internet, de uma comunidade, de, vamos dizer assim, de 20 mil reais por mês o faturamento do fornecimento, né? 60% disso vai para a Celesc. E aí o restante vai, ICMS, empregado, manutenção, esse negócio todo. Então, prejuízo na seta. Com quanto que um único poste aqui no centro de Florianópolis abastece 4, 5 prédios. 100, 200, 300 apartamentos. Então, o faturamento desse serviço paga só R$ 6,68. Perfeito? Então, o que é que nós estamos fazendo? Uma conta de encontro. O faturamento de uma empresa provedora de internet no centenário urbano de uma cidade, do faturamento, 100% é Celesc. O que é que nós queremos fazer? Estender isso para a área rural. De todo faturamento, somente 10% do Celesc. Então, ela vai ter que diminuir o custo drasticamente do aluguel do poste. Tá? Então, nós estamos usando isso, nós vamos implantar. Gente, mais de 1 milhão de catarinenses estão na escuridão da internet, gente. Outro projeto que nós estamos também trabalhando muito fortemente é a substituição das redes de energia elétrica monofásica, bifásica em trifásica. Outro projeto extremamente importante. Nós tínhamos cerca de 100 mil quilômetros de rede de energia elétrica monofásica e bifásica em Santa Catarina. Nós começamos há 4 anos atrás e já foram aplicados cerca de quase 400 milhões de reais. Tá? Isso é para levar energia de qualidade para o campo, internet de qualidade para o campo e infraestrutura de acesso no campo. O que é que isso vai trazer de benefício? Não é que o Estado vai arrecadar mais dinheiro, não. Vai facilitar a sucessão na área rural. Que hoje o filho não fica, mas não quer mais ficar no campo. Ele quer vir para a cidade. Ele vem estudar e não quer voltar mais. E a hora que nós dotarmos a propriedade rural de uma estrutura de internet, de energia e de acesso, ele vai voltar para a cidade porque vai gerenciar os negócios do pai. É impressionante isso hoje. Nós passamos a ser o 4º maior produtor de leite do Brasil e muitos dos produtores rurais não têm condições de... Eles querem implantar equipamento de última geração, não faz porque não tem energia e não tem internet. Quer negociar a safra, a lavoura, não tem porque não tem internet. E o Estado quer que o produtor rural emita a sua nota fiscal da produção, não pode porque não tem internet. E aí o Estado deixa de arrecadar. E muitos municípios deixam de ter uma quantia de ICMS de valor mais alto retornado, porque o movimento econômico é baixo. Mas a hora que o produtor rural emitir a nota fiscal, o movimento econômico desse pequeno município vai crescer muito. É o caso, por exemplo, dos municípios que são sedes de reflorestamento. Você pega Bom Retiro. Aí você pega o Tacílio Costa. Tem indústria, Bom Retiro não tem. Então, o movimento econômico de Bocana do Sul, Bom Retiro, Rio Fino, é baixo por quê? Porque o produtor não emite a nota. Não tem internet.
Então, são ações como essa, gente. Resolvemos o problema, por exemplo, da cerâmica vermelha de Santa Catarina. E foi aqui nessa sala, levamos um ano inteiro, gente. Conversa, acordo, hoje é lei. Né? Ou seja, o licenciamento ambiental, lá atrás, nós só conseguimos passar para 4 anos, mas das chaminés, aquelas chaminés que a gente vê nas cerâmicas, né? Aquilo era um bel prazer do fiscal do IMA. Se ele passasse na frente e viesse uma fumacinha que talvez não fosse aquela que ele imaginava, mandava fazer uma auditoria. Aí só o custo do exame era R$ 3.800 por chaminé. Imagina fazer isso a cada 6 meses. Então, o que é que nós fizemos? Chegamos a um acordo com o IMA. Então, quem tem um bom histórico de pronto para só ser também de 4 anos, igual do licenciamento ambiental da cerâmica. Quem não teve um histórico bom, vai fazer a perícia agora e o tempo vai passar daqui para frente. Acordo feito. A Assembleia produziu esse acordo. Temos isso ali. E nós queremos trabalhar exatamente nesse acordo da solução do transporte coletivo. Não só da Grande Florianópolis, mas vamos estender isso para Santa Catarina como um todo. E nós gostaríamos de contar com a participação de todos. E a Assembleia está à disposição disso. O nosso presidente Mauro me ligou agora há pouco, ainda há pouco, né? Eu disse que estava aqui, ele tem conhecimento, e tudo que aconteceu aqui, eu vou narrar para ele e vou pedir que leve ao conhecimento dos líderes desta casa, tá? Que é o que faz funcionar esta casa, são os líderes. Tá bom, gente? Mais alguma colocação que queiram fazer? Dou por encerrada a presente reunião. E que todos tenham um bom carnaval, né? E um bom ano para todos nós.